Mas, então, o que é a depressão, né? Como que a gente pode definir depressão, né? Bom, para respondermos a essa pergunta adequadamente, primeiro devemos conhecer qual é a causa dos sintomas, né? Então nós vamos buscar responder essa pergunta aqui, o que é a depressão, mas primeiramente vamos procurar saber, né, qual é a causa dos sintomas, para a partir daí nós compreendermos o que é a depressão, né? Então a gente não vai procurar responder essa pergunta de uma forma aqui na superfície, né, que é onde está o senso comum, né? Nós vamos procurar um pouco mais lá na raiz do problema da depressão, para procurar compreender o que causa ela, para entendermos de fato o que é a depressão. Então nós vamos fazer isso explorando o ponto de vista da fisiologia, né? A gente vai lá um pouco na fisiologia, que é onde está a explicação científica sobre as causas dos sintomas da depressão, para a gente entender a definição, ou seja, o que é a depressão. Então, para entendermos, né, como que a depressão ela ocorre, nós teremos de adentrar o universo do sistema nervoso humano, né? Então vamos ter aqui de forma bem rápida, uma visão geral do sistema nervoso. Vamos enumerar aqui rapidamente, né, não nos aprofundar, mas vamos enumerar aqui as estruturas do sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem uma massa de cerca de 2 kg apenas, né? Ele corresponde a 3% do total do nosso corpo. Ele é um dos menores, né, sistemas do nosso corpo. Só que a gente pode observar que, ainda assim, ele é o mais complexo, né? O sistema nervoso é o mais complexo dos 11 sistemas do corpo, né? O sistema nervoso ele é uma rede complexa, né? É uma rede complexa, muito organizada, de bilhões de neurônios e de um número ainda maior de neuróglias, né? As estruturas que compõem o sistema nervoso incluem o encéfalo, né, que é essa região aqui, os nervos cranianos, né, que são esses aqui em amarelo, que estão aqui na região da cabeça, saindo aqui do encéfalo. Os nervos cranianos e os seus ramos, né, também compreende o sistema nervoso, a medula espinal, que é essa estrutura aqui, ó, né? Essa estrutura aqui é a medula espinal. Os nervos espinais, né, que são esses aqui, que estão saindo aqui da medula espinal, e os seus ramos, os gânglios, né, são pequenas estruturas, né, que estão aqui meio arredondadas, né, entre a medula espinal, por exemplo, aqui, ó, e os nervos espinais. Nós temos gânglios também aqui nas regiões aqui do encéfalo. Os plexos entéricos, né, e os receptores sensoriais, né, que estão, por exemplo, situados na nossa pele, tal, nos permite ter as sensações, por exemplo, de frio, de calor, de dor, né. Então essa aqui é mais ou menos uma visão geral do sistema nervoso, né. Só que o que nos interessa para fins de estudo, né, é o que está contido dentro do sistema nervoso central, porque a gente observa que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né. Então o sistema nervoso ele é composto de duas subdivisões principais, né. O sistema nervoso central, né, ele consiste no encéfalo e na medula espinal aqui, né. Então esse aqui é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, né, que como eu já disse nós não vamos nos aprofundar aqui, ele é tudo aquilo que compreende o sistema nervoso, excluindo o encéfalo e a medula espinal, tudo que a gente está vendo aqui de resto. Como a gente já disse aqui, né, o encéfalo é a parte do sistema nervoso central, que ele está situado aqui na caixa craniana. Nós temos aqui então a caixa craniana, um desenho, uma ilustração, e o encéfalo ele fica aqui nessa região interna, né, envolvido por toda a caixa craniana aqui, que protege o encéfalo, né, que junto com a medula espinal faz parte do sistema nervoso central. O encéfalo, né, ele contribui para manter a homeostasia, recebendo influxos, integrando informação nova e armazenando também, né, tomando decisões, né, e produzindo atividades motoras. Então o encéfalo é responsável por todas essas funções, né. Por exemplo, resolver uma equação, né, quando a gente sente fome, quando a gente ri, né, os processos neurais necessários, né, para cada uma dessas atividades ocorrem em diferentes regiões aqui do encéfalo, né. Então o encéfalo ele é o centro para o registro das sensações, né, correlacionando-as mutuamente e com a informação armazenada para a tomada de decisões e para o início das ações, né.
Além disso, também é o centro para o intelecto, né? Emoções para o comportamento e memória. Então, existe uma diferença, né, entre o que é o encéfalo, né, que são o conjunto de todas essas estruturas, né, que estão aqui contidas dentro da caixa craniana, e do cérebro. Né? O cérebro, por sua vez, ele é somente essa estrutura aqui, que é formada por aqueles dois hemisférios, né, por esses dois hemisférios, o esquerdo e o direito, né, que apresenta essas grossas pregas aqui, ó, né, que são circunvoluções, né, em toda a sua superfície. A grande superfície externa cerebral, né, é o que as pessoas chamam de matéria cinzenta. Né? Então essa matéria cinzenta aqui, ela constitui o córtex, onde ficam as camadas de neurônios. Né? Aqui, por exemplo, nós temos a estrutura do cerebelo, né, que também é formado por dois hemisférios. O cerebelo, ele basicamente coordena as funções motoras, né, evitando uma sobrecarga do cérebro. Ele garante um certo automatismo aos movimentos, né, e um ajuste adequado deles a cada momento. Né. Então, o cerebelo ele tem uma função moderadora, né, dos movimentos e nos permite, inclusive, uma previsão das posições que o corpo deve assumir ao executar determinado movimento coordenado. Né. Por exemplo, uma corrida, um salto. Né, além de dosar a participação dos vários músculos envolvidos. Mas a nossa intenção não é estudar essas estruturas todas aqui do encéfalo. Né? Então nós vamos delimitar aqui uma porção que está contida dentro do encéfalo, que vai ser de fato o objeto do nosso estudo aqui. Né? Mas antes da gente fazer isso, é necessário, né, que a gente venha estudar as estruturas, as células, né, que compõem aqui, que estão contidas, que formam o encéfalo. Né? E que mais precisamente vão estar completamente relacionadas à delimitação da porção do encéfalo que vai nos interessar. Então a gente vai analisar, antes da gente adentrar a região mais específica do encéfalo, os neurônios. O que são os neurônios, né? E qual que é a importância que eles têm dentro desse assunto que é a depressão, né? Bom, inicialmente nós podemos dizer o seguinte, né, que os neurônios, eles formam o tecido nervoso, né? Os neurônios são as células, né? Tipos específicos de células que formam o tecido nervoso. Né? Basicamente, né, os neurônios, né, eles são células fundamentais do tecido nervoso e têm as propriedades de irritabilidade, né, que seria no caso excitabilidade, e condutibilidade. Né? Os neurônios, eles são os responsáveis pelas funções mais nobres do cérebro, né, do cérebro humano. Né? Como a gente citou aqui, o raciocínio, né, a memória e as emoções, por exemplo. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos neurônios. Então, como a gente pode ver aqui, eles são um tipo de célula que são bem alongados. Né? Então ele contém aqui, nessa região aqui, o seu corpo celular. Esse aqui é o corpo celular do neurônio. E ele contém muitas ramificações, como a gente pode verificar aqui. Né? Normalmente eles têm uma ramificação principal longa, né? Que é essa aqui que é o axônio. Né? Essa ramificação longa aqui é o axônio. Né? E também ramificações numerosas, né? Que no caso aqui são os dendritos, né? Como a gente pode ver aqui. Ramificações numerosas e mais curtas, né? Que são aqui os dendritos. Então cada ramificação dessa aqui é um dendrito. Bom, o corpo celular, que é essa estrutura aqui, né? O corpo celular do neurônio, ele é indispensável para o crescimento e ao metabolismo geral e a regeneração das ramificações dos neurônios. Né? Então nele aqui, como a gente pode ver, é um núcleo esférico. Né? O neurônio ele é constituído por muitas mitocôndrias, né? Um sistema Golgiense e retículo endoplasmático rugoso, bem desenvolvido, né? Difuso por todo o citoplasma aqui. O axônio, que é essa estrutura aqui, ele é um fino filamento que pode até, no caso, né, no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso periférico, né, ter mais de 1 metro de comprimento. E na sua região terminal, que é essa aqui, na sua região terminal há um feixe aqui de ramificações que relaciona o neurônio a outras células, né, constituindo o que? As sinapses. Né. Os dendritos, né, que são essas estruturas aqui, onde a gente tem o nome que deriva, né, do nome dendro, né, que significa árvore, né, geralmente formam uma extensa rede de conexões com outras células. Então essa aqui é basicamente, né, a estrutura
de um neurônio, né? Mas vai ter mais especificamente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui as regiões que mais vai nos interessar, que estão diretamente relacionadas então com a depressão, o transtorno depressivo. E como a gente já havia falado, né, que haveria uma porção dentro do encéfalo que seria um objeto mais específico do nosso interesse, né? Porque vejam bem, aqui então a gente tem o encéfalo, né, que é aquela parte do sistema nervoso central que está situada aqui dentro da caixa craniana, mas contido agora no interior do encéfalo em si, nós temos o que se chama, o que é conhecido na comunidade científica como sistema límbico, né? E o que é o sistema límbico? Então aqui o sistema límbico, ele é uma região que está contida na superfície medial do cérebro, né? Aqui do encéfalo. É uma região constituída de neurônios, né? Que são essas células que a gente acabou de mencionar, né? Que formam uma massa cinzenta denominada de lobo límbico, né? Então o sistema límbico, ele é composto por essas estruturas aqui que estão em cores diferenciadas aqui, né? A gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas, né? Apresentando as funções que cada uma dessas estruturas aqui tem de nosso interesse no estudo aqui da depressão. Bom, essas estruturas aqui do sistema límbico, né, que são os componentes aqui do sistema límbico, são estruturas cerebrais que estão diretamente relacionadas à formação das emoções, né, que é exatamente são aquelas funções que o transtorno depressivo realmente afeta, né. Então aqui no sistema límbico, né, que é uma porção bem delimitada aqui no interior do encéfalo, que é de fato objeto do nosso interesse de estudo aqui, né, desse seminário. E vamos falar então de cada uma desses componentes aqui do sistema límbico. Por exemplo, nós temos aqui essa estrutura aqui, nessa estrutura aqui mais azul aqui, nós temos a amígdala, né? Para a gente ter noção assim da função dela, a destruição experimental das amígdalas, né, já realizadas, já verificadas, né, na comunidade científica, faz com que, por exemplo, um animal, né, se torne dócil, né, sexualmente indiscriminativo, afetivamente descaracterizado e indiferente a situações de risco, né. O estímulo elétrico dessa estrutura provoca crises de violenta agressividade, né, para a gente ter uma ideia. Em seres humanos, né, no caso dos seres humanos, uma lesão da amígdala, ela faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vindo de fora, né, como a visão, por exemplo, de uma pessoa conhecida. Ele sabe que está vendo, mas não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão, né. Então essa estrutura aqui, a amígdala, ela está localizada na profundidade, né, como a gente pode ver aqui, de cada lobo temporal anterior e funciona de modo íntimo. A amígdala ela funciona de forma íntima, de modo íntimo com o hipotálamo, né. O hipotálamo que a gente vai comentar agora já, né, a função dele. Então a amígdala, entre as funções que ela desempenha, ela é o centro identificador de perigo, né, que gera medo e ansiedade e coloca o ser vivo em situação de alerta, né, preparando ele para fugir ou lutar. Então essa estrutura aqui, só para a gente ter uma ideia, hein, só isso aqui já é responsável por todas essas funções vitais para nós, né. Então a amígdala que está aqui dentro do sistema límbico, que é a região de interesse de nosso estudo aqui dentro do encéfalo, né. Dentro do sistema límbico aqui também, a gente tem o hipocampo, né. O hipocampo, que é essa estrutura aqui que está em lilás, né, que ele é diretamente envolvido, o hipocampo, ele é diretamente envolvido com os fenômenos da memória de longa duração, né. Por exemplo, quando ambos os hipocampos, né, direito e esquerdo, né, eles são destruídos, nada mais é gravado na memória, né. Então, um hipocampo intacto ele possibilita, né, aos seres vivos compararem as condições de uma ameaça atual com experiências passadas similares, permitindo assim ao ser vivo escolher qual é a melhor opção a ser tomada para garantir a sua preservação. Então vejamos também aqui a importância dessa estrutura que é o hipocampo. Bom, então agora vamos falar sobre essa estrutura aqui, que é o tálamo, né? Então outra estrutura que é super importante também no sistema límbico é essa estrutura aqui, que é o tálamo, né? A principal função, né, do tálamo, no que se refere ao sistema límbico, consiste na integração da informação somática e visceral e na sua associação às emoções, né? Então, consiste na integração da informação, na associação às emoções e aos estados subjetivos do indivíduo, né? Outra estrutura super importante aqui do sistema límbico, que talvez seja uma das principais,
é essa estrutura aqui que está em verde, aqui meio esverdeado, azulado aqui, que se chama hipotálamo. Né? O hipotálamo consiste em uma das estruturas do diencéfalo e constitui um dos principais componentes do sistema nervoso autônomo. Muitas pesquisas em diferentes animais, por exemplo, né, e no ser humano, têm demonstrado que o hipotálamo é o centro nervoso das nossas emoções. Né? Ou seja, ele é uma estrutura responsável por ser o organizador do nosso comportamento emocional. Estimulações diretas em diferentes pontos do hipotálamo desencadeiam manifestações emocionais leves ou intensas, né, especialmente de raiva, medo, né, prazer, tristeza, alegria. Né. Tudo isso, então, indica que diferentes neurotransmissores atuam nos vários pontos ou núcleos do hipotálamo, né, e que o nosso comportamento emocional depende muito do nível dessas substâncias, normalmente liberadas nessa pequena porção situada na região ventral aqui do cérebro. Né. Bom, ao falarmos então aqui do hipotálamo, vocês devem ter reparado que surgiu uma palavra, né, no meio da explicação, que é uma chave central aquilo que a gente está discutindo, né, fundo do assunto é depressão. Vocês ouviram a palavra neurotransmissores. Né. Então agora nós vamos falar um pouco, né, vamos tentar responder essa pergunta, como ocorre a comunicação entre os neurônios. Né. Bom, é claro que nós não vamos entrar, né, em questões muito aprofundadas sobre fisiologia, porque até porque não é objetivo aqui dessa palestra aqui, né, do assunto dessa palestra, que são a depressão e o tratamento de eletroconvulsoterapia. Mas o que nós vamos discorrer aqui sobre comunicação entre neurônios já é o suficiente para a gente entender o que causa a depressão. Né. Então nós sabemos, né, que a comunicação entre os neurônios ela ocorre por meio da passagem de impulsos nervosos. Né. Então há no organismo uma infinidade de conexões entre os neurônios, né, que garantem a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra. Né. Só que no caso dos neurônios ocorre uma situação bem diferente do que ocorre nas outras células do corpo. Né. A região de interligação das regiões terminais de dois neurônios, né, a região de interligação, recebe o nome de sinapse. Né. Então a gente tem essa imagem aqui, onde está vendo que essa interligação. Então a gente observa aqui os dendritos desse neurônio, que está aqui à direita, e nós temos aqui os botões sinápticos desse neurônio, que está aqui à direita. Né. Se a gente for aumentar essa imagem aqui, nós vamos ver algo mais ou menos parecido com isso aqui, né, onde nós temos aqui o botão sináptico desse neurônio, e aqui nós temos a terminação de um dendrito aqui desse neurônio aqui. Bom, se nós aumentarmos essa imagem aqui, nós vamos ter algo mais ou menos parecido com isso aqui, né, que dá para a gente visualizar bem melhor a imagem e procurar entender como é que funciona mais ou menos essa questão da comunicação entre os neurônios. Né. Bom, como já foi falado, né, a sinapse ela ocorre entre o axônio de um neurônio, né, e os dendritos do outro neurônio, né, nessa região, aqui na sinapse, na região da sinapse, que é bem aqui, né, no caso aqui. Não há contato direto, a gente pode perceber aqui que não há contato direto das ramificações, né, apenas uma contiguidade, né, ou seja, esse botão sináptico aqui, ele fica ao lado da terminação desse dendrito aqui, que é desse outro neurônio aqui. Então, quando o impulso, né, ele atinge as terminações do axônio, ocorre nesse local aqui a liberação de substâncias acumuladas nas suas minúsculas vesículas, né, que são essas aqui, as vesículas sinápticas. E essas substâncias são as que agem como mediadores químicos na transmissão dos impulsos. Né. Esses mediadores químicos eles são os neurotransmissores. Então, o neurotransmissor que é liberado aqui na fenda sináptica, ele estimula a membrana pós-sináptica, né, e provoca nela uma modificação no local de permeabilidade. Então surge aí um novo impulso, né, isto é, uma nova onda de inversão de polaridade da membrana ao longo do dendrito do neurônio receptor desse impulso desse outro neurônio que está aqui. Bom, então para que o sistema límbico, né, esteja em perfeito funcionamento, para que a pessoa esteja com seu emocional dentro das condições normais, então todo esse processo aqui da produção desses mediadores químicos, né, que promovem essa comunicação entre os neurônios, tem que estar em perfeito estado, né, de funcionamento. Então, se isso aqui não ocorrer devidamente, né, dentro dos padrões normais, aí é que vai entrar o problema da depressão. Né.
Mas quais são então os neurônios? Porque assim, os neurônios eles produzem um grande número de tipos diferentes de neurotransmissores, né? No caso da depressão, a gente vai verificar aqui que existem alguns tipos diretamente de neurotransmissores diretamente relacionados com o transtorno depressivo, né? Então vamos ver aqui agora quais são esses neurotransmissores que estão intimamente relacionados ao problema do transtorno depressivo. Pergunta aqui, o que são os neurotransmissores? Os neurotransmissores, né, eles são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, né? Por meio desses neurotransmissores é possível enviar informações às outras células. Então a comunicação entre os neurônios ocorre por meio dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, então, eles agem nas sinapses, né, que, como a gente já falou, são o ponto de junção do neurônio com outro neurônio, né? Ou de um neurônio com uma outra célula de um outro tipo que não seja o neurônio. Mas então quais são os neurotransmissores diretamente relacionados ao transtorno depressivo? Então são principalmente esses três aqui, ó. O neurotransmissor serotonina, a dopamina e a noradrenalina, né? No caso da serotonina, esse neurotransmissor ele é um dos mais importantes e com mais receptores e funções diferentes, né? A serotonina, né, que é um neurotransmissor que está presente, né, aqui nessas sinapses, ela possui um efeito forte no humor, por exemplo, na memória, né, no aprendizado, no desejo sexual, né, na alimentação e no sono também. Então a gente observa que esse neurotransmissor aqui, a serotonina, tem um papel muito importante na qualidade de vida da pessoa, né? Então a falta desse neurotransmissor aqui, que é a serotonina, é a causa de transtornos depressivos, né, de transtornos alimentares, de transtornos sexuais e até mesmo do sono, né? Para a boa produção da serotonina é importante o consumo de triptofano e uma boa rotina de 6 a 8 horas de sono e exercícios regulares. A maioria dos antidepressivos, né, são estimuladores de neurotransmissores, né, como por exemplo a serotonina, né, que a gente está falando aqui. Bom, um outro neurotransmissor que está relacionado ao transtorno depressivo é a dopamina, que controla a estimulação e os níveis do controle motor, né? Por exemplo, quando os níveis estão baixos, né, de dopamina entre os neurônios, né, nas regiões sinápticas, no mal de Parkinson os pacientes não conseguem se mover. Só para a gente ter noção da importância desse neurotransmissor, né? Mas outro neurotransmissor super importante também, que está relacionado ao transtorno depressivo, é a noradrenalina, né? Ela é principalmente uma substância química presente aqui na região sináptica, que induz a excitação física, por exemplo, né? A excitação mental, né? Bom humor. É conhecido, a noradrenalina é conhecido como um neurotransmissor que está intimamente relacionado ao prazer, né? Então a falta de todos esses neurotransmissores aqui nessa região da fenda sináptica está associado então ao transtorno depressivo, né? Então aqui está a explicação científica, de viés científico, para a causa da depressão, né? A depressão de fato ela é uma enfermidade, né? Ela não é um problema que você resolve simplesmente com um pensamento positivo. Não se trata disso, né? É um problema realmente que ocorre problema que ocorre na química cerebral, né? Especificamente falando ali no sistema límbico, né, que a gente já discorreu. E o diagnóstico, né, da depressão só também é feita por meio de um especialista, né, um médico psiquiatra.